programa de hoje traz você até o Museu Sheffield, patrimônio cultural da cidade de Novo Hamburgo, que abriga em torno de 400 obras do reconhecido internacionalmente Frederico Sheffield. Mas nós não estamos em meio a tanta cultura por acaso. Viemos para o lançamento do livro que conta a história dos Koselleys, Carola, escrito por Silvia Meirelles Kasher. A obra trata sobre a vida dos Koselleys, mais especificamente sobre Carolina von Koselleys, que foi importante tradutora de obras inglesas, de Goethe e principalmente defendeu a abolição da escravatura no século XIX. Ela era filha de Carlos von Koselleys, advogado, político, deputado e importante personagem da cultura do nosso estado também no século XIX. Eu estou ao lado da autora Silvia Meirelles Kasher, que vai nos contar um pouco sobre esta incrível mulher, Carola, que foi muito importante para a história do nosso estado e também do Brasil, né? Representou o nosso país aqui. O principal legado dela é na literatura. Numa época em que as mulheres se destacavam apenas por suas filantropias, por seus trabalhos, por seus casamentos, trabalhos filantrópicos e seus casamentos, a Carolina, ao contrário, com o apoio do pai e com o incentivo dela, se destacou como tradutora de Goethe, de Charles Dickens, Lord Byron e outros tantos escritores da época, trazendo para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, porque as obras dela também eram lidas em outros estados, na corte, até por Dom Pedro II, trazendo então para o Brasil uma literatura alternativa àquele francesismo da época. Perfeito. E para você escrever esse livro foram 2 anos de pesquisa. É um longo trabalho. E como é que foi assim o desenrolar desta trajetória de escrita? Comecei a imaginar essa história com 15 anos. Minha bisavó morreu, ela era filha da Carolina, então eu comecei a me interessar por esse assunto. Tinha pouquíssimos documentos, na família nós tínhamos pouquíssimas informações sobre ela. Com o passar do tempo eu consegui juntar bastante documentos, depoimentos de família, e consegui fazer essa colcha de retalhos e montar essa história baseada em fatos reais e no depoimento de vários familiares, várias histórias. Não conta apenas a história da Carolina, conta de suas irmãs também, do seu pai, que foi um grande jornalista, um grande homem. Foi, na verdade, a surpresa que eu tive, né? Eu também não conhecia o trabalho dele, virou meu herói, né? Um homem fenomenal. E o enfoque que eu dou é o que o caracterizava, na minha opinião, e o tornava diferente dos outros, que era o amor que ele tinha pela família. Dizem que ele largava o que estivesse fazendo para atender as filhas. Ele chegou a se mudar de Porto Alegre para ir para um lugar mais tranquilo, para proporcionar um ambiente mais tranquilo para as filhas. Então esse pai amoroso, dedicado, diferente também do homem da época, que incentivou sua filha a sair de casa, a se mostrar, a publicar, né? A se instruir também. Ela falava várias línguas, ela era a única filha que falava alemão com ele. E além do alemão, ela falava francês, espanhol, latim e o inglês, que não era valorizado na época, e que então fez essa diferença na vida dela. O que é interessante do seu livro, eu pude dar uma rápida lida ali em alguns trechos, é a forma como ele foi escrito. Ele é um livro meio romanceado, assim. Eu até dei uma decoradinha num trecho ali. Vamos ver como é que eu me saio. Ali, diante dos meus, olhava para minha cova e refletia na vida que acabava de deixar. E em como seria dali para frente, para mim, para Estela. O anjo olhava com melancolia. Havia sofrimento naquele rosto de pedra. Mas eu não sofria mais. A paralisia se fora. Ficara só aquela dor no meu peito, a mesma que me consumiu nos últimos anos. Por que fiz tudo dessa forma? Por que fazemos tudo dessa forma, né? Então é um livro que ele é muito romanceado, ele é bem escrito, parabéns. E eu gostaria de saber
como que foi chegar em todo esse enlace, toda essa poética, diante de uma história tão verídica, uma biografia? Baseado então nas histórias que eu ouvi, eu precisava fazer aí uma costura nesse retalho, né? Então a biografia é real, as histórias foram reais, mas tem ali o meu toque então de escritora que faz a costura nesses momentos. Nossa, a Silvia, ela foi professora durante 12 anos em Torres e em Porto Alegre. Então tem muito a ensinar. Eu queria saber o que o livro Carola vai ensinar para os leitores. A gente viu aqui um grande exemplo de dedicação, de luta pela cultura mesmo, né? Os Koselleitz, eles tinham muito isso. O Carlos von Koselleitz, ele era jornalista, advogado, político, então uma pessoa polivalente. Carolina da mesma forma. Como é que as pessoas vão assimilar esta perfeita obra aí sobre a vida dos Koselleitz? Vai trazer a história do Rio Grande do Sul, no período de 1860 a 1922. Eu procurei reconstituir as características da época, a história social, cultural. Aparece desde os coches aos primeiros automóveis, dos bailes na sociedade germânia até o Clube Caixeiral, ao cinema, né, que surgiu naquela época também, no cinema Carlos Gomes. Toda essa mudança na sociedade aparece ali. Mas o que eu espero que as pessoas ganhem com esse livro é o conhecimento sobre essas duas figuras, que foram importantíssimas na sua época para o nosso estado, até para o nosso país, e que hoje em dia são esquecidas. Tem obras deles, textos, todo aquele trabalho riquíssimo, esquecido nos museus, esquecido nas páginas amareladas dos periódicos daquele tempo. Koselleitz foi um homem que Guilhermino César o define como o que mais lhe caracterizava era a paixão pelas ideias. Então ele escreveu desde peças de teatros infantis a romances, contos, textos sobre maçonaria, sobre etnologia, sobre evolucionismo, economia. Ele publicava o Koselleitz Volkskalender, que era guardadíssimo pela comunidade de imigrantes alemães, por trazer informações sobre o tempo, sobre a agricultura, textos também, existem vários textos autobiográficos do Koselleitz nesse Volkskalender, fora os outros jornais que ele redigia e nos quais ele participava, porque ele precisava de dinheiro, então ele inclusive vendia artigos para os opositores, para os jornais da oposição, e assinava, fazia textos para outros assinarem, né? E morreu na miséria, né? Deixando os filhos na miséria, embora fosse sempre dito que ele usufruía da sua autoridade para angariar recursos, que se prova na morte dele que não, ele não tinha nada, né? Não sobrou nada. As filhas tinham um pote de vidro com moedas para sobreviver. E eram só 4 mulheres, mais a mãe, né? Não tinha um homem que desse continuidade àquilo tudo. Foi a Carolina que se impôs, então, e fez uma réplica às acusações que ele vinha sofrendo após a morte. A Assis Brasil foi um dos que usou a pena para criticar bastante o Koselleitz, não é? E ela se levantou e disse que, como mulher, se ela era a única que poderia defendê-lo, ele iria defendê-lo. Então escreveu uma carta para os jornais da época. E após essa carta, então, pararam, né? Pararam os opositores de falar dele. Mas, infelizmente, foi o que restou. Foi a palavra de quem era contra, né? A palavra dele ficou perdida aí nos periódicos. E ele era um homem de uma cultura fenomenal, nascido na Alemanha, né? Até os 16 anos ele viveu, ele estudou lá, ele tinha uma cultura absurda, né? Perto dos nossos quase analfabetos que viviam aqui. Então ele enriqueceu demais a nossa cultura. E eu lastimo que esteja a maioria das coisas perdidas, né? Poucos livros dele sobraram. Um deles é Imagens do Brasil, que é um livro riquíssimo sobre a vida na corte, na época de Dom Pedro II, né? Quase no final do mandato, em 1883. E a Carolina também teve a sua participação, principalmente na questão da abolição. Como é que foi para ti hoje encontrar aqui no lançamento do teu livro a dona Nair, junto com sua filha, seu neto, e falando inclusive em alemão e nos trazendo aqui grande alegria por ter tanto perdão no coração e conseguir se expressar tão bem sobre esta obra e sobre o evento que acontece. Então, como é que foi para ti presenteá-la e presentear também a família dela com o seu livro? É uma honra.
não é? Eu acho que se a Carolina estivesse aqui, estaria muito emocionada. Ela lutou por isso, é uma causa justa, né? A qual ela se dedicou bastante, na sua juventude principalmente. Eles tinham escravos em casa, mas a escrava Januária era a mãe das meninas, né? Era ela que dava amor, o carinho. Elas defendiam aquela escrava. E quando chegou então a abolição, né? A Januária continuou na casa, mas então recebendo um salário pelo seu trabalho, que ela de pronto não aceitou. A princípio ela disse, não, para quê? Eu já sou velha, né? Para que uma velha precisa de dinheiro? Então eles guardaram todo esse dinheirinho para ela. Quando ela ficou doente, enfim, veio morrer, puderam desses recursos dar um enterro justo que para elas, para as meninas, foi muito reconfortante, né? Poder ter dado um enterro justo para quem foi a mãe delas, né? A mãe negra delas, né? Parabéns pelo seu livro, com certeza é um grande legado aqui para a nossa literatura gaúcha e com certeza nacional, que o resto do país tem muito a aprender com os gaúchos também, né? A gente sabe. A gente também tem muito a aprender com eles, né? Todos temos. É isso aí. Muito obrigado, Silvia. Eu deixo você agora com imagens do momento em que a Silvia presenteou a família da Dona Nair e logo depois do intervalo você vai conhecer essa família fantástica, a família da Dona Nair Leopoldina Oliveira. A gente já volta.